Quer dizer, ela deve ser já até profissional, já não sabe. Eu chegasse lá, a primeira coisa eu falei assim, isso é exibicionismo sexual. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 9 de novembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1381. Ele tem 6 páginas, tem 61 alogias e 6 máximos. O tema é assimilação energética simpática, da energossomatologia. Assim, a assimilação simpática de energias conscienciais pela vontade, ou o ato básico de absorver temporariamente as energias conscienciais de outrem e perscrutar-lhe condições holossomáticas, parafisiológicas e parapatológicas. Não raro, com a decodificação espontânea do conjunto de pensenes de outra, ou até mesmo de outras consciências. Agora, a posição de mãos, a inadequação do atual contexto evolutivo, a assimilação de neocognições, a assimilação de neoexemplos evolutivos. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, o arco altar crânio-chacal, a assim cognitiva, assim como a autoidentidade retrovidas, a tentativa vã de reviver o passado, a autoexaltação de retroidentidade realizadora, compensando patologicamente a frustração com as realizações atuais. Os bloqueios energéticos corticais, cérebro. Agora, nós temos aí uma série de considerações na argumentologia. 5 aspectos básicos panorâmicos do universo das ocorrências com as assins. As manifestações das assins podendo ser racionalmente classificadas em 5 categorias básicas. As 3 fatores causais e essenciais no desenvolvimento das assins energéticas. Na execução técnica da assimilação simpática profunda das ECs de outrem, podem ser dispensados, dentre outros, 4 procedimentos, no caso inconvenientes, aqui dispostos na ordem funcional. Isso é muito importante também. Também nós falamos, a assin energética pode racionalmente ser sempre, ou deve ser sempre, empregada nos contatos demorados com outra pessoa, pelo menos 5 oportunidades, em 5 oportunidades. Nós descrevemos cada coisa dessa. O ideal seria assimilar as realidades, a realidade consciencial do serenão. Nesse caso, importam 3 ocorrências. O EV pangráfico, a assin pangráfica e a sinalética pangráfica. Só para chatear. Vocês, às vezes, estão encontrando aí com alguma serenão, não sei, né? É bom a gente já dar a dica. O que vocês devem fazer? Agora, na escagem número 11 da remissiologia, está errado aí. Aí é escagem consciencial, tá? Interconsciencial. A autodefesa energética recomenda sempre fazer a desassimilação das ECs logo depois dos procedimentos da assin com alguém, com o ambiente, que é o holopensene, ou com qualquer objeto. Você emprega as assins na vida dia a dia e sabe sempre desassimilar as energias conscienciais? Todo mundo emprega assimilação, mas o que eu estou falando aqui é aquela que é intencional, né? É diferente. Agora, gente, nós temos aqui umas perguntas. Como é o processo da pessoa que está inserida na religião há muitas vidas, dessoma e vê a realidade extrafísica maior e diferente do sistema de crença que ela vivia, mas ainda assim volta, ressoma
e permanece dos mesmos modos religiosos de antes. Por quê? Muitas vezes a pessoa está totalmente abilolada, ela é parapsicótica pós-dessomática, e ela vai para uma comunex religiosa de acordo com ela. E lá eles fazem ainda mais a para-lavagem cerebral ainda mais forte. Estudo tem e há muito assédio. Religião faz mal aqui e faz mal também extrafisicamente. Muita gente. Quais são as primeiras desopressões que ocorrem às pessoas que mudam de sua cidade para Coronópolis? A primeira coisa é o processo das ECs. A pessoa vê que a psicosfera dela está aliviada. Ela consegue, por exemplo, raciocinar melhor, ponderar, refletir, fazer pesquisa mais tempo do que fazia de onde ela veio. A coisa das mais sérias que tem é você trabalhar intelectualmente em Foz. Aqui você tem mais horas, você cansa menos. Em lugares maiores, por exemplo, São Paulo e Rio, não é assim. Se a pessoa não tem um ambiente muito adequado que ela fez, muito difícil. Aqui não. Devido ao problema dessa soltura das energias, permite as reflexões mais profundas e mais demoradas. Você poderia falar mais sobre opressão e ciência eletronáutica e como isso interfere em nossas tarefas? Olha, o que interfere mais é que o problema da ciência eletronáutica mexe com o processo da matéria. Mexendo com o processo da matéria, há uma repetição das coisas materiais que nós já fizemos. Então a gente perde muito tempo, porque sua consciência não é material. De modo que a pior coisa que tem sobre essa opressão é a mesmex, a mesmexologia, é a marasmologia, é a estagnação evolutiva, é a regressão evolutiva que dá isso. Então a ciência eletronáutica, ela é ótima, nos ajuda aqui em tudo nessa situação, mas tem esses excessos no processo de apenas ver ou dar mais valor para o processo da matéria. Faço TENEPS há 8 meses. No início me senti bem, mas de uns meses para cá já comecei a ter ressaca energética. Acordo às 3 horas da madrugada e não consigo mais dormir. Sinto um aperto no peito e mal-estar. Passo o dia sonolenta, sinto as pálpebras pesadas e dificuldade para instalar o EV. Há dias em que o meu cachorro olha para mim, arrepia os pelos, rosna, se afasta de mim com medo. Isso é das maiores provas de assédio da pessoa, porque o cachorro, ele está mais desassediado do que a pessoa, que a dona. Agora, estou desconfiando que em vez de ter um amparador para fazer TENEPS, é um assediador. Ela está desconfiada, veja. Cai, ó, vem para a terra, sai das nuvens, tá? O que posso fazer para tirar essa dúvida? Não preciso ter dúvida, isso é assédio. O que posso fazer além do EV para acabar com a ressaca energética? Você pode me ajudar? Olha, o processo aí é um heteroassédio. Agora, a coisa mais séria, você não falou nada aqui. O que é que você fez que arranjou isso? Se antes não tinha, teve uma causa. A culpa é sua. Tem que examinar o que é que você fez. Isso é muito sério. Analisa bem. Desde que começou, quando é que começou. Olha se você tem uma agenda, vê mais ou menos o dia que você estava fazendo. Que aí, ó, que deve ter entrado a situação. Agora, do jeito que está aí, é heteroassédio bem claro, com ressaca energética posterior. Então, isso é assédio mesmo. Eu não admito, talvez, que você tenha tido só assediador nesses 8 meses. Não, não é. Pode ser um amparador, é que você fez alguma coisa que transferiu, mandou o amparador para as cucuias e ficou com o assediador que chegou. Alguma coisa aconteceu. Você tem que examinar isso, que é o diagnóstico que tem que ser dado por você. Agora, tem ressaca energética, a situação é bem clara, não tem saída. Agora, não pare com a TENEPS, é agora que você vai aprender. Tudo é crise de crescimento, isso é positivo, não é negativo. Isso aqui é coisa clara. Agora, ó, anota isso tudo no laptop para você aprender como é que é. Quando você melhorar, admitir a situação, fazer mais estado vibracional, vá a um cardiologista e veja, porque às vezes você tem uma predisposição por algum processo de hipertensão, alguma coisa que tem aí, para sentir o processo no peito e o mal-estar. Isso aí pode ser uma extrasístole, que não é só fisiológica, alguma coisa nesse sentido. É bom ter um cardiologista e afastar a hipótese. Valdo. Isso é depois, porque o assédio pode ter piorado por causa disso. Nesse caso, assim, ó, é possível assim, ó, esse assediador já está lá antes,
aí inicia a TENEPS, a coisa melhora, e agora ele tem essa possibilidade de chegar... Ele ficou de atalaia e ficou instigando alguma coisa que julgasse a moça no buraco. A hora que julgou, ele pôs a cama. Entendi. O caso é esse. Isso acontece nas vilões de família. Outra coisa, depois de 6 meses, porque faz 8 meses que a pessoa está fazendo. Agora, você vê a lógica disso. Quem acompanha esse processo de energia entende isso bem claro, é mais do que evidente. Em mais de uma projeção, já notei que quando ando fora do corpo, noto que tem uma luz difusa que sai do psicossoma e vai iluminando o caminho por onde passo. Tal fato é resultado da luminosidade própria do psicossoma? Yes, of course, sure. Ou é resíduo do laço do energossoma? Também, é que tudo isso está a mesma coisa. A cor da luz é verde clara. Isso é o rastro do psicossoma. Pega lá no Projeciologia e veja o capítulo. Rastro do psicossoma. Durante uma série de assimilações simpáticas no processo psicofônico, com CX com idiotismo, suicida por enforcamento, fiquei com forte pressão intracraniana nas regiões referentes ao local e ao coronário. Apliquei com persistência a OVE, que é a oscilação longitudinal voluntária das energias, termo criado por Nancy Trivelato, exposto no último Journal, e consegui em partes obstruir a região. Por tratar-se de um bloqueio muito profundo, seria justo atribuí-lo às assimilações anteriormente citadas, ou pode ser que ele tenha raiz mais profunda e que só agora foi percebido. Isso aí você tem que estudar. Qualquer coisa que a gente for falar aqui é chute. Tem que ver a causa com mais calma. Mas tudo é possível. Agora, mexer com as energias em estado vibracional é coisa melhor. Agora, eu quero dizer aqui, nós estamos aqui, MEC dá 10 dias para o Uniban explicar expulsão e pode recomendar a volta da aluno. Eu vi isso aqui hoje, mais ou menos 10 horas da manhã, eu vi lá no Globo News, que essa universidade é do estado de São Paulo, e tem uma aluna chamada Geise Arruda, de 20 anos. Ela é uma loura do gordismo sexy, quer dizer aquilo que chama de uma gorda sexy. E ela apareceu com as coxas todas de fora. Agora, discutido o negócio de tudo quanto é jeito, e ninguém falou que aquilo era uma exibição sexual. Essa expressão não foi usada lá. Inclusive, tinha lá uma dona, que eu acho que é psiquiatra ou psicóloga, não sei o que, especialista nisso, está lá toda, falando no meio, mas ninguém falou nisso. Parece que o povo tem receio de falar e envolver o nome, né? Que pode dar problema amanhã de justiça, qualquer coisa, não sei bem o que é isso que tem. Tem alguma inibição que está fazendo esse povo falar. Agora, mostrar as coxas da moça umas 10 vezes. Ela sentando, outra vez vinha, sentava e mostrava as coxas e cruzando a perna. Agora, veja, aquilo estava errado. O maior erro foi da universidade para expulsar a moça só por causa disso. Eu tinha que fazer uma advertência, um negócio mais sério, tomar uma providência. Agora, eles querem que o MEC quer que a moça volte. Agora, eu, se fosse a moça, jamais entraria lá mais e ia olhar bem. A primeira coisa, o povo está discutindo, ninguém perguntou qual a profissão dela. Ela já é fronteiriça de algum processo de prostituição? Está na cara. Ah, já tinha falado? Apareceu? Então, o problema todo é esse. Eu vi lá, o negócio está muito claro, aparece a dona aqui, ó, mas aqui na coisa não aparece as coxas dela, não, só aparece onde é que ela está, ela segurando a saia justa. Mas lá na televisão não, mostraram as pernas da dona, tudo quanto é jeito, umas 10 vezes, e ninguém falou nada. Sabe como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, os alunos também, está esquisito isso, porque eles não falaram o que os alunos falaram para ela. Eles devem ter falado poucas e boas, não? Eu penso, mas lá eles não disseram. A faculdade se chama Uniban, né? É Uniban. De Talibã. Não, Tuliban. 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 Eles falaram que era Tuliban. Eu vi o processo. Claro, houve na faculdade, todos esses alunos, um motim contra ela, chamando ela de PU mesmo. Foi? Então eles não falaram isso. Mas eles não falaram na televisão, no Globo News, eles não falaram. Foi um negócio de grupo, uma loucura. Globo News parecia assim, tudo santo. Estava falando de santidade. Foi horrível, né? Agora, quase linchar. Não, ela saiu com um jaleco enorme que o cara colocou e o povo tudo defendendo ela, porque senão ia acabar com ela. Agora, que a dona deve ser PU, está na cara. Isso está na cara.
Isso aí não há dúvida. Gente, o nosso amigo Alexandre não tem não, né? Alexandre Nonato, né? Eu queria mostrar para ele, ó, acabou de sair isso aqui, da revista Veja Especial, e tem aqui o nosso amigo, fizeram uma reportagem com o meu amigo Afonso Deodoro, da época do Juscelino. Você é um grande amigo meu, é o que sobrou da turma dos grandes tenentes coronéis, é só esse aqui que sobrou. Ele era dos que ajudava a gente. Tinha mais 3, né? Os outros parece que morreram, porque ninguém apareceu mais nada. Agora, esse é o que conversava até no banheiro com o JK, é de casa. É amigo da gente. Do jeito que eu conheci o JK, eu conheci tudo por dentro. Entende? Agora, interessante é o nosso amigo Alexandre, que vai lançar o livro dele agora, vê que é uma edição especial, Brasília, 50 anos. Uma beleza a edição aqui. Agora, o que eu gostei mais foi essa, que apareceu o Afonso, segurando aqui o busto do JK. Eu preciso entregar isso aqui para o Alexandre. Alguém conta com ele aí hoje, não? Não, né? Então eu vou deixar para ele. Mostra para ele isso aí, que é muito importante. Se já tiver a revista, você devolve para mim. Tá certo? Agora aqui outra pergunta. Esse fim de semana acontecerá aqui em Vitória o curso Imersão em Projetos de Terapia. Na semana passada começaram os problemas, pequenos incidentes, alguns obstáculos inesperados e irritantes em coisas rotineiras, e para culminar, desentendimentos domésticos que praticamente provocaram um racha com minha esposa, induzindo-nos à desistência do curso, o que felizmente não aconteceu, pelo menos ainda. O que fazer num momento desse? Somente firmar a decisão de não desistir, apesar de todo o mal-estar íntimo? Por que nada disso aconteceu quando participamos em junho do acoplamentário aí em Foz? O acoplamentário é uma coisa, agora, projeto de terapia, vai ver os gurguminos de quem aparecer lá. Quer dizer, os interiores da consciência, a intraconsciencialidade. O acoplamentário, você vê a extraconsciencialidade, a evidência, você vê as coisas, não entra lá dentro. E ele era aqui, né? Agora esse aí é em Vitória. Vitória não é fácil. Uma outra coisa, será que esse curso vai ser lá na Ilha do Boi? Foi no centro? A Ilha do Boi que eu já dei curso lá, tudo quanto é jeito. O senhor observa a relação entre a pressão arterial e o movimento de interiorização e exteriorização de energias? Sim. Você mexendo com a energia, você abaixa a pressão pela sua vontade. Também você pode suspender, mas o que interessa mesmo é abaixar. Eu faço isso. Eu já fiz isso até com um psiquiatra, o negócio lá de Belo Horizonte, aquelas coisas todas. Pessoa com característica de absorver mais do que exteriorizar, teria tendência a ter pressão baixa? E o contrário, seria vá? Não. Isso aqui você não pode generalizar. Isso depende mais da pessoa e da situação. Pressão baixa ou pressão alta, hipotensão ou hipertensão, varia muito de pessoa para pessoa. E também não é relacionado diretamente com o processo de energia. A energia influi nisso. Mas uma pessoa que faz assimilação e desassimilação, todo mundo também faz. Ele não pode generalizar. Cada caso tem que ser estudado de per si. Minha mãe tem 58 anos. Arranjou um companheiro de 22. Viciado em crack e outras drogas. Nossa, era da pesadinha, né? Como é que é? Tem um nome para essas pessoas dessa idade. Tem um nome aí. Ela mora em casa de aluguel, tem apenas um colchão e um cachorro. O resto o rapaz vendeu tudo para comprar drogas. Até a pia da cozinha foi embora. Ela não quer largar. Diz que vai cuidar dele até a morte. Chamei para morar comigo ou com meu irmão, mas não quer. Meu irmão sofreu um surto psicológico e fica transtornado com essa situação. Como devo proceder nesse caso? Existe alguma técnica energética para que eu possa ajudar? Não. Só há uma situação nessa. Psiquiátrica. Coloca um psiquiatra para ver os dois. Junta a família toda e leva lá. Isso aí vocês podem ajudar, porque amanhã, se ele do tóxico, tem 22 anos, ele pode matar a mamãe, tá? Cuidado. Isso aí é que é. É só ver Law and Order. Vocês vão ver isso todo dia lá, o cara que matou por causa da bobagem. Porque uma pessoa que é toximaníaco, você não pode confiar a sua vida na presença dele. Ele é capaz de tudo, passa por cima da mãe dele. Se é que ele já não passou, eu preciso saber o que é que o menino já fez.
Você chegou lá com 22 anos, qual é o BO dele? BO, a ficha policial dele, precisa examinar. Agora, gente, eu quero mostrar para vocês aqui o jardim do CAEC, que eu pedi para o nosso amigo tirar uma foto. Isso é da entrada do Fito Leve. Agora, aqui era o caso de fazer até um grande concurso. Vamos ver quem é que acha um passarinho nessas árvores. É bem possível que tenha, porque não quero, é muita árvore uma vez só. Mas vocês viram as flores do chão? Isso é o CAEC, ou seja, um chão de flores. Lembra daquela canção do samba? Eu queria na minha rua, né, colocar as flores para a minha amada passar, etc. Então, ó, eu posso pedir todos os meus amados e amadas para chegar até lá e pisar nas flores que estão caindo das árvores. Mas olha a beleza. Vocês estão vendo? Olha só. É impressionante o tanto que tem. Uma beleza a foto. Ele tirou bem. Hein? Vocês foram. Mas eu que pedi lá para você tirar, para falar com o Moacir. Chama o Moacir, tira aí. Vamos pedir para ele. É lá no Fito Leve, ali à esquerda, entrando lá na holoteca. E ainda assim, temperado com aroma de jasmim. Não, esse jasmim que tem ali do lado, perfumadíssimo. Agora, outra coisa, ó, não fala para ninguém está escutando o que eu vou falar, é só para você. Tá. O pé de gabiroba já está com gabiroba madura, e é lá na entrada, à esquerda também, na entrada. Quem descobriu foi a Gisele. A Gisele e o Moacir não deixam fruta nenhuma. A hora que começa a aparecer, estão lá. Está vendo? E o Moacir é o que entende mais das frutas pendidas por aí afora. Ele que sabe mais. Agora, gente, eu queria dizer para vocês o seguinte. A gente está falando aqui muito de assimilação, eu queria dizer o seguinte. A propriedade autolimpante no estado vibracional evita os bloqueios energéticos corticais. Por isso que a gente está falando aquilo ali. Agora, é uma propriedade que tem a capacidade autolimpante do EV. Vocês estão entendendo isso? Então, a autocentralização do interesse no EV, como megafoco, acaba com o processo do bloqueio cortical. Agora, eu estou falando aqui para vocês qual é a melhor terapia que uma pessoa pode fazer. Agora, tem que fazer, centralizar o interesse no EV, usar o EV mais tempo, mexer com isso é muito importante. Agora, outra coisa, vocês estavam me perguntando aí qual era o verbete, está todo mundo querendo saber, já vieram, já me fizeram pressão fora, tudo. Agora, ó, eu já mandei para vocês e já mandei também para a Adriana. Vocês já tiveram uma ideia de qual que é o verbete? Eu já mandei para vocês. Hein? Qual que é que você acha? Era danada, é esse mesmo. Libertação do clã. Foi esse, é que eles deram. Libertação do clã. Eu já escrevi o verbete. Sabe? Agora estou esperando as coisas que vêm. Agora, é uma coisa séria aí, a libertação do clã, porque é só para mostrar o processo do clã, e aqui, como mexe com todo mundo que fez curso intensivo, é muito foi por isso que eles me falaram. Agora, eu queria dizer para você o seguinte, eu estou com uma série de aulas extrafísicas atualmente. Entendeu? Tudo lógico, tudo racional, tudo bonitinho. Agora está dando mais ou menos assim meia hora de aula toda madrugada. Quer dizer, eu acho que eu estou emburrecendo, eles estão me atualizando. Entendeu? Estão dando um jeito. Agora, a primeira que começou foi essa, da libertação do clã, que eu acabei escrevendo. Mas depois disso já foram mais 2 ou 3. Isso é atualização? Eu não sei. Eu não sei. Isso aí eu estou desconfiado aqui, ó. Eu estou desconfiado pelas experiências anteriores dessas últimas décadas. É o seguinte, quando ocorre isso, que alguma coisa vai acontecer em matéria de ideia, eu vou precisar disso. Então eu estou só observando, estou anotando, registrando a coisa para ver. Não, isso aí é o problema da projeção, vamos dizer, recorrente, assistida. Agora, essa aí, só que tem que ela é didática. É a paradidática.
Agora, que é engraçado é. E outra coisa, eles não estão mexendo muito. De vez em quando, nem a consciência não aparece. Só dão os encaminhamentos da história, eu começo a pensar e vem para o corpo com a maior lucidez com aquilo. Alguma coisa eles estão aperfeiçoando aí também, eu não sei mais o que é. Né? Vamos ver o que é. Qual que é a diferença disso para a atualização do curso intermissivo? Não, isso aí não tem nada a ver com o curso intermissivo. Meu curso intermissivo já acabou com Suzana. Agora o problema é o seguinte, é a atualização do trabalho que eu estou fazendo com a enciclopédia. Mas é que você já falou que depois que você veio para cá, de vez em quando você vê o que está acontecendo nos cursos intermissivos. Sim, mas é tanto que o transmentor falou que viria e realmente já apareceu algumas vezes. Tá entendendo? Mas, por exemplo, aí agora não tem nada a ver com isso. É alguma coisa, quando isso já ocorreu comigo, é uma série de observações que eles estão abrindo um caminho para eu entender o que é que vai dar. Agora, as coisas são de uma lógica danada, certos fatos, problemas que se desenrolam, processos interconscienciais, todos eles, coisa séria. Mas é muito bacana. Agora, o meu problema todo é o seguinte, eu já estou agora desconfiado que eu vou deitar naquele horário certo, tudo direitinho, recorrente. Na década de 70 eu tive um monte de coisa disso, mas naquela ocasião eu estava muito jejum ainda. Hoje não, eu estou mais experiente, né? Agora, gente, eu queria mostrar para vocês o mega paradoxo que eu tenho em matéria de escrever. Isso é a minha opinião. Está lá nas minhas notas, eu nunca falei disso aqui para vocês. Veja bem, mega paradoxo na questão, por exemplo, da escrita, da comunicação, do conforto. Que é o seguinte, olha bem o que eu vou falar. As palavras que eu uso mais são as palavras que eu não devo usar e que evito usar. Vou repetir. As palavras que eu uso mais são as palavras que eu não devo usar e que eu evito usar. Vocês entendem ou não? O que é que significa isso para vocês? Nada? Como é que é? Cadê o povo aí? Você que escreve muito? Como é que é? Quem mais? O Lógico escreve muito. Quem mais? Tem? Cadê a outra Kátia? Ela também está por aí, ainda não? Ela estava, ela já fugiu. Não? Mas vocês que escrevem, presta atenção. As palavras que uso mais são as palavras que eu não devo usar e evito usar. Agora, quem escreve mais aqui depois de mim, vocês sabem quem é, né? O que você acha que seja isso? Raciocina. Hein? Não é bem isso. Hein? Você sabe o que é? As expressões de revisão. Por exemplo, uma das expressões que eu vejo mais, sabe o que é? É essa aqui, ó. A-O, o acento agudo. Porque na hora que você vai fazer o tio, quase sempre sai essa, é mais fácil quando você está digitando muito rápido. Outra é essa aqui, ó. Você vai escrever consciência e sai essa. Costa. Então veja, essas palavras são as que eu escrevo mais. Porque toda vez que eu redijo uma opção de coisa, eu vou para a página número 1 e olho as 6.000 páginas que tem lá. Tudo sobre isso. Agora, essas são boas porque elas não têm repetições. Tem umas que têm repetições que é problemático. Por exemplo, uma delas é A, D, D. A hora que você vai escrever que sai ADD, mas é que tem palavra estrangeira que é ADD. Então você tem que ver a função até chegar lá. Agora, essas duas aqui, ó, são das que tem mais e que eu uso mais. Agora, vou ler agora que vocês vão entender o mega paradoxo. As palavras que eu uso mais são as palavras que eu não devo usar e que eu evito usar. Eu tenho que fazer a revisão através dela. Acapite? Vocês entenderam? Você entendeu? Vocês entenderam? Todo mundo está escrevendo o livro. Deve ver quais as palavras que você erra mais. Hein? Quem é que quem é que entendeu que pode explicar para a Flávia? Fala lá. Você escreveu
São os erros praticamente inevitáveis que você faz se você datilografa ou digita com muita rapidez. São seus erros próprios aí? Erros mais frequentes. São os erros mais frequentes. Agora, são as expressões de revisão inevitáveis que você precisa fazer. Eu estou mostrando para vocês que isso é o mega paradoxo do Kant escreve. Cada um de vocês tem isso, hein? Se vocês não descobriram, vão se virar. Vocês vão encontrar alguma coisa nesse sentido. Quais são as suas palavras? As minhas são essas, porque consciência e é uma das siglas mais usadas no idioma português. E consciência, ou conscientização, qualquer coisa, é uma das sílabas que eu uso mais na enciclopédia. Então, Você tem lá o manual da procura, né? Não, eu tenho o manual da procura. Agora eu peguei as duas que são as mais clássicas. Praticamente todo dia eu olho. Você pode pegar lá, que lá não tem cosa nenhuma, nem tem aula desse jeito, de modo algum, que eu estou vendo o tempo todo. Por isso que eu falo que já tem muita coisa que eu já revi, que aparece aqui ainda, mas eu já revi lá. Você está entendendo como é que é? Isso aqui é comum dentro da história. Agora, quando você puder agora essa semana, você passa para 6.000 lá, tá? O 5, põe um 6 no lugar do 5. Já está quase lá. E agora, por mais que você tire, eu vou passar os 6.000. É inapelável, não tem jeito. Porque ele às vezes tira, porque vai ajustando as páginas, etc. Tal, né? Sai aí um pouco, mas agora o negócio está bem denso. É difícil. Professor, lá na parafatologia, na segunda linha, o senhor poderia aprofundar o item assim cognitiva? A assim cognitiva é a assimilação energética simpática que trabalha com a cognição, com o entendimento, a compreensão das coisas. Então, veja, é aquela que diz respeito totalmente à sua cabeça. Ela não mexe com nada aqui embaixo. O processo todo centraliza na questão da cabeça. Então, são as mais sérias, que é o da cognição. Não, isso é durante todo o trabalho que a pessoa vai fazer, etc. Tal. Eu, por exemplo, eu trabalho com esse tipo de energia o tempo todo. Você está É a cognitiva. Está escrevendo e... Não, você está ali, você tem que manter essa assimilação. Não tem por causa do processo do amparador. Como é que você vai fazer? O amparador de vocês, ele não está aí para mexer com energia emocional. O processo é intelectivo, é de cognição, é de compreensão. Entendeu como é que é? De pesquisa. Mas todo mundo aqui é assim. E a turma que está escrevendo o livro tem que lembrar, a energia cognitiva. Isso é que interessa. Com isso, a pessoa também fica livre dos bloqueios corticais. É claro? Agora, assim, todo mundo já entende assim, né? Você quer falar? Faz favor. Sr. Valdo, eu queria ter assim, a seguinte dúvida. Dentro da evolução, existe uma previsibilidade, certo? Evolutiva. Todo mundo passa por isso. Em que momento a consciência pode dar um salto, já que esse salto já é uma exceção? Não, salto é difícil. Isso aí é difícil. Usar essa palavra salto na evolução, eu acho muito difícil. Não existe isso. Tudo é devagar e sempre. Pouco a pouco. Com gradiente. É escalonado. Entendeu? É paulatinamente. Quer dizer, você vai recebendo as pauladas, como eu digo aqui, paulatinamente, devagar. Gradativamente a paulada, então isso aqui é o paulatino. Isso é necessário. Agora, a hora que você fez um curso intermissivo, seria talvez um jumping, um salto, uma mutação. O curso intermissivo. Uma pessoa, na hora que ela vem aqui, e ela adere às nossas coisas todas, aquilo também para ela é uma reciclagem muito grande. Essa reciclagem muito grande pode ser também um jumping. Você está entendendo? Por exemplo, eu trouxe às vezes um exemplo de uma pessoa que era tipo assassino e que depois se tornou assistencial. Isso, eu vi a presença dessa pessoa mudar. Isso aí é uma conversão, geralmente feita. Essa conversão é preciso ver até que ponto que ela foi, como é, o que você pode admitir. Isso é conversão. O que acontece mais de conversão é conversão religiosa. Houve uma conversão, não é bem uma reciclagem tão grande, né? Se de urubu observar as consequências e os efeitos.
Ninguém muda da água para o vinho de uma hora para outra. Não existe isso. Por causa do temperamento. Então, a primeira coisa, a pessoa fez uma conversão, vamos ver como é que está o temperamento dela. Vê se faz sentido isso para você. Você está de acordo? Agora, você está de acordo? Eu tenho que falar aqui que eu tenho 2 psiquiatras que estão de olho. Esse é que sabe o nível da minha loucura. Então é bom a gente ouvir o que é que os dois podem estar falando aí. Eu estou entre 2 aqui. Mas e daí? Está claro? Ficou claro? Mas então, e assim? Assim? Pode falar aí, o que você quer? Na parapatologia, 3ª linha, você pode falar mais sobre a assim como autoidentidade de retrovidas? A assimilação energética simpática, que a pessoa começa a ter as retrocognições, então ela começa a ter identidade com os processos do passado dela. Essas coisas ocorrem nas melhores famílias. E outra coisa, isso aí ajuda a pessoa a melhorar a holomnemônica, os processos de retrocognições da intermissão, o problema de onde é que a pessoa veio, ou seja, a paraprocedência extrafísica, isso tudo aqui tem um problema de energia. Agora, o que se passa? Isso são coisas muito sofisticadas que nós estamos falando aqui. Que tem uma coisa que é bom eu clarear para vocês. A coisa mais difícil que tem é a pessoa especificar. Por exemplo, você lança aquela energia, ela sabe de onde ela veio, de quem foi. As pessoas só começam a discriminar isso com muito detalhe quando elas começam a acessar a central extrafísica de energia. Isso eu ainda não falei aqui. É bom vocês pensarem nisso. Mas olha, não tem lógica? Como assim? A hora que começa a acessar mais a central extrafísica de energia, você começa a depurar a estrutura das energias que você percebe. Com isso, você sabe classificar de onde veio. Agora, vocês têm que lembrar que a energia é apenas um rastilho de pólvora. Junto da energia, ou atrás dela, vem tudo. Vem a ideia, a pessoa, o local, a imagem, a época. Tudo vem. É assim que a clarividência funciona. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que eu falo que EV é uma coisa seríssima. A EC é a base de tudo da nossa vida, a energia consciencial. Então, a hora que você põe, vocês não veem que às vezes eu falo, estou sentindo aqui, é o fulano que eu falei, às vezes eu fiz evocação, vem, eu sei que a energia é dele, mas às vezes eu tenho dúvida. Um dia desse, por exemplo, era um negócio, eu não sabia dos 2 irmãos quem é que tinha morrido. Sim. Eu fui perguntar, será que ele morreu? Não era o outro que morreu? Aquele de Uberaba? Que eu sentia energia, era dos irmãos. Mas é que um era o meu professor, o outro também era meu professor. Mas o que eu tive contato com o professor há uns 4, 5 anos, foi esse que morreu. Foi ele que apareceu. Entendeu? Entendi. Agora, o outro é que é especialista, que estudou mais essas coisas, tudo isso. Como é que uma pessoa que sabe, por exemplo, uma personalidade consecutiva, sabe que foi alguém no passado, ele entra nisso de modo positivo, não, sabe separar? Às vezes vêm as confirmações através do banho de energia extrafísica. Aquele negócio que eu falo do banho de energia é uma das coisas mais sérias, o extrafísico. Ele vai estudando. Eles confirmam tudo para você através disso. Há um monte de resolução na minha vida que na hora sim eu fiquei ainda em dúvida o que eu ia fazer, vem aquele banho de energia e confirmo. Não, está tudo certo. Eu já sei, eu já conheço a energia. Quer dizer, eu já tenho precedente. Eu tenho exemplo daquilo. Aquilo, para mim, me dá convicção imediata. Agora, normalmente, vamos supor, o numerador que faz isso ou é a central? Ou não, varia? Isso aí varia muito. Varia. Por isso, por exemplo, esses caras que são mais chegados comigo, mesmo que são bem mais avançadinhos, etc., em uma condição melhor, não adianta querer me tapear muito. Esse aí não, esse aí eu já sei. Não vem que não tem. Sim. Por exemplo, se eu tenho mentor, eu sei na hora. Você veja bem, eu estava lá, tinha uma pessoa comigo, parece que era a Flávia, alguém que estava lá na hora que eu estava lá para almoçar, aí em casa. Quando eu vi que tinha uma consciência, eu senti, gente, isso aqui é o Ostalino, eu fui olhar, era ele mesmo. Entendeu? E ele estava ali.
na minha frente praticamente. Isso agora? Dia. Não, foi quando veio o curso, a mensagem. O curso da imagística. Foi ele. Agora veja, eu senti energia, eu disse, gente, isso é australiano. Isso aqui não é a turma dele. Está muito forte. Aí eu procurei, né? Concentrar e captar todas as antenas, joguei periscópio para fora, entende? Eu tenho periscópio na traseira, na dianteira, na esquerda, na direita, coloquei tudo e... Aí eu captei o negócio, com calma, entendeu? Professor, na mesma linha, no final da terceira linha da fatologia, da parafatologia. A autoexaltação da retroidentidade realizadora, compensando patologicamente a frustração com as realizações atuais. O que É uma você quer? identidade tríplice. É a retroidentidade realizadora. Retroidentidade. É a identidade anterior. Retroidentidade. Retro quer dizer de trás. Sim. Retrógrado. É aquela que você foi, aquele homem brabo lá, que sabia tudo. Agora eu sou uma mulher que não sabe um monte de coisa. Aí, similar. Retroidentidade. Retroidentidade. Identidade anterior. Eu não falei palio-identidade, que aí já seria de... Macaca. Não, aí já seria desenterrar e deixar enterrado. Eu falei isso é o retro, é do passado, né? Anterior. É a antero-identidade. Tá certo? Esse banho energético confirmatório é promovido por uma consciex? Sempre é. E outra coisa, às vezes nem precisa de pensar no banho. A energia vem com a força de uma tal maneira que o tsunami liquida com tudo, você já sabe. Agora, por exemplo, algum desses serenões eu sabia, né? Porque você vai tratar com serenões, você coloca todos os olhos, cada poro seu vira um olho. Você está entendendo como é que é? Vira um ouvido, vira um sensor, um periscópio, você fica ali. Você quer saber tudo. É uma base do negócio, então você acaba sabendo. Agora, o banho de energia é o que confirma mais. O que eu acho bom é quando acontece isso. Isso me acontece desde rapazinho. A hora que eu estou falando em uma pessoa, eu faço evocação espontânea, quando vê, vem aquele banho de energia, eu olho a pessoa. Às vezes, a evocação não é bem essa. Eu não fiz a evocação. Foi ele que provocou. A consciência que provocou o negócio em mim. Antes de aparecer. A capítulo? Isso tudo eu já vi. Então a gente tem que olhar pelo seguinte. Às vezes é muito difícil. Eu estou muito envolvido no assunto. Estou pensando naquilo. Para entrar a cunha mental, aí o ex-pensando, não é fácil. Então eles lançam o processo de energia com a coisa toda, o que podem. Para eu ficar tonto, fico doido. Aí eu paro um pouco para pensar. Abro um parênteses. Está entendendo? É o problema do parênteses. Na verdade, às vezes não é parênteses, na verdade é uma chave. Você sabe que o parênteses fica aqui. Primeiro tem aqui tem o colchete, mas veja, primeiro a aspa, depois parênteses, depois o colchete. Por quê? Vem um amparador, vem o outro que trabalha com o grandão e depois vem o grandão, tudo ali. Então você analisa aqueles que você sabe mais que esteja próximo de você, né? Então, por aí você identifica. Você reconhece porque necessariamente você já teve contato. Já. Agora, depois de muitos anos, muita experiência, muitos precedentes, tudo a gente tem casos para contar, né? É que você não tem casos. Você tem os casos, mas você não pode contar. O que a gente tem mais, quando você chegar na minha idade, isso vai acontecer. Você vai ter mais casos que você não pode contar. Você está entendendo como é que é? Porque não dá, né? Poderia correlacionar fatologia, a inadequação do atual contexto evolutivo. Sim, a inadequação do atual contexto evolutivo. Agora, na parafatologia, que é correlação? A autoexaltação da essa que ela perguntou ali. O problema todo é o seguinte: uma pessoa vem para cá e ela tem as coisas para fazer. Se ela estiver no acostamento, ela está no desvio, ela entrou no desvio da vida dela,
ela está numa inadequação do atual contexto evolutivo. Aí não pode haver autoexaltação da reta identidade positiva. Pode até ter, mas o negócio que seja negativo. Então, é preciso de ver o que é que a pessoa está fazendo atualmente, se ela está com o passo certo ou se ela está marchando errado. Qual a assim envolvida? Está relacionada com o antepassado de si mesmo? Sim. Nesse caso aqui que você perguntou, sim. É o antepassado de si mesmo, porque é a parte patológica da pessoa, não é o lado bom. Então, por exemplo, eu vou dar uma recomendação para todos aqui agora nesse momento, uma coisa seríssima. Nunca dê valor demais para a personalidade antes do curso intermissivo sua. Dê valor para aquela do curso intermissivo, tá certo? Vê se vocês evocam a do curso intermissivo. Deixa a outra, que essa outra vocês não vão mesmo mudar, o dia que precisar ela vai aparecer. Então o processo da recordação é imediata, é a do curso intermissivo atualmente. Poderia comentar em neosinapsologia as retossinapses impedindo a geração de neosinapses. Como superar as retossinapses da autoculpa quando não temos a rememoração dos fatos que originaram? A primeira coisa é a seguinte: veja a qualidade cosmoética do que é que você tem. Qual é o holo pensene seu? Qual é o mater pensene seu? Qual é o seu temperamento hoje? Qual é a sua intenção? Qual é vamos dizer, o mega foco em que você está colocando mais suas energias hoje? É isso aí que você tem que ver. Agora, com isso você vai saber se você está no caminho das neosinapses ou se ainda está preso nas retrosinapses. A imersão progesterápica acontecerá no novo hotel localizado na Praia do Canto, em Vitória. O que aconteceu na semana passada foi um toró que criou problema nas estradas em algumas cidades por motivo de excesso de chuvas. Foi o processo do curso? Já não sei. Isso aí é só aí para saber, né? Você sabe, o curso levanta poeira. É tanto que a gente sempre evitava fazer o curso na época de carnaval, porque senão você chamava os prestes para dentro do campo energético. Existe alguma característica de personalidade, temperamento, que facilite ou propicie a pessoa ter mais assins? Qual seria? É aquela pessoa que já trabalhou muito com energia, é óbvio. Eu não vejo, né? O que é que a gente vai falar mais? Né? É aquela que já mexeu muito com isso. Ela está mais predisposta ao processo, não é isso? Bom. Aqui na página 33, aqui tem o aviso, né? Um pouco antes da remissiologia, é contágio de doenças. Aqui está falando que a pessoa deve ser uma pessoa que não tem a prática, ela também não tem... Se é possível isso com uma pessoa... O contágio de doenças através da transferência da bioenergia, infelizmente, ocorre, de fato, nas pessoas sem autodefesas ou vulneráveis energeticamente, não observando os princípios da cosmoética e as prescrições lógicas da higiene física e mental nas práticas parapsíquicas e bioenergéticas. Eu queria saber se, por exemplo, a pessoa com autodefesa e com cosmoética é possível ela também ter um contágio de doença. Ela o quê? Ela tem esse contágio de doença, uma pessoa que tem autodefesa e tem intenção cosmoética. Não, se ela tem autodefesa, ela não tem contágio. Ela nunca vai pegar. Se ela não. A autodefesa é justamente para isso, né? Agora, o problema, quem domina o estado vibracional tem mais defesa, né? Outra coisa, dispersidade, o que é? É uma defesa permanente, é um corpo fechado. Porque você já disse uma vez que já assimilou doenças e depois desassimilou, né? Já, não, eu já fiz isso até intencionalmente. De propósito. Eu já contei o caso. O mais sério é aquele caso que eu já estava com a viagem marcada, tinha curso marcado no exterior, o negócio todo, e tinha que seguir. Agora, tinha uma pessoa que adoeceu, aquilo tudo com assédio. Adoeceu justamente no dia anterior para aquele dia. Então, o negócio começou a ficar brabo, e a gente estava olhando, o povo também examinou, falou, isso aí pode estar caminhando para uma pneumonia. Então, o que eu fiz? Trabalhei ali,
40 minutos em cima da pessoa e chupei tudo que tinha. A pessoa, a hora que eu saí, fui lavar minhas mãos, está entendendo? A pessoa levantou da cama. Eu fui para o aeroporto. A hora que eu cheguei em Londres, eu estava gripado. Agora, só peguei a gripe, não peguei mais nada, só ficou nisso. Mas a hora que eu cheguei, eu estava gripado. Eu assimilei, não deu. Eu não tive tempo para estar mexendo com as coisas mais, limpar aquilo tudo. Agora, a hora que eu vi que eu estava com gripe, o telefone de Londres, né? Para saber, como é que está? Não tem mais nada. Nada? Não, nem tosse, nada, não tem nada. Mas aí é porque... A pessoa melhorou tudo, não. Quer dizer, a gente fez o milagre e levou a sujeira. É que você não quis desassimilar. Sei lá, não deu... Não, eu desassimilei aquilo que eu pude, mas é que o negócio foi mais bravo. Ali, o ideal era eu ter ficado quieto, não ter tido contato com ninguém. Você sabe, avião é um problema, ele predispõe mais ainda, porque tem energia de todo tipo. Entende? Tem aeroporto. Agora, o negócio foi incrível. Eu sozinho em Londres, a hora que eu chego no hotel, que eu já conhecia tudo. Chego lá, quando eu vejo o seu Bolas, aí lá vou eu atrás de remédio. Naquela ocasião, eu podia tomar o remédio, que eu tomava, ninguém sabia que eu estava gripado, ou que estava resfriado. Eu tomava um negócio chamado Contact. O Contact, eu não sei se vocês médicos chegaram a conhecer isso. Chegou a conhecer, não? É tipo americano, eu usava aquilo para mim. Eu aprendi isso com o Sakurai. O Sakurai é aqui. Eu aprendi o limitador do Contact com o Sakurai. Então ele falou assim, um dia você está muito ocupado, tem que atender uma pessoa aí no seu consultório, você toma os contactos, e assim não aparece nada. O contato é o seguinte, ele foi o primeiro grande remédio que eles fizeram do Time Pills. Time Pills é aquelas pílulas que, de hora em hora, ela ia julgando uma cor diferente, e o organismo ia absorvendo. Com aquilo, mantinha as 24 horas da pessoa, sem aparecer nada de resfriado. Nada. Descongestionava tudo na hora. Mas agora eu falava, esse remédio deve fazer mal, preciso dizer o que é. Tanto que depois, eu não sei se ele existe ainda atualmente. Eu não vejo vocês falarem nada disso. Ele era muito forte. Mas agora, ó, a pessoa, eu só sei que eu usei o Contact durante muito tempo no Rio, no meu consultório. Quando a gente pegava qualquer resfriado, você ficava assim, começava a tossir, o nariz está congestionado, um processo de alergia maior, tomava o Contact. Pã, não aparecia nada. De modo algum, nada. O negócio era impressionante, era um milagre esse remédio. Agora eu, na mesma hora em Londres, fui atrás do Contact. Entende? Eu vou lá, vamos ver onde é que está. Onde é que é a primeira farmácia aqui perto? Como é que é? Outra última coisa, a pessoa inconscientemente, ela nem é parapsíquica, nada, ela assimilar uma doença de outra também é possível, né? É o que acontece antes de uma família. Até médico faz isso. Eu já contei a história daquele meu amigo lá do Rio, que ficou com muita compaixão da criança que tinha um processo de câncer na perna. Ele pegou o câncer. Agora, depois aquilo melhorou. A gente deu jeito, colocamos energia, a coisa melhorou. Ele estudava muito essas coisas. Mas ele era muito emocional. É desse cara aqui, médico, que chora com novela, etc. Ele era assim. Então você já viu, né? Médico que chora com novela, ele assimila tudo, não sobra nada. Só falta aquele, né, que começa a discutir com o personagem da novela. Ô bobo, olha aí, que está atrás da porta, observa. Tem isso tudo. Mas então, se vai um parente, a pessoa está doente, vai um parente, ela não tem intenção de nada, só de ficar ali, ela pode possível pegar. Se ela está predisposta, se tem assédio, tudo é possível. É possível. Tudo é possível. Eu não ponho a mão na boca para nada disso. Tudo é possível a gente examinar e ver as possibilidades. Tudo é possível. Assimilação, contágio, contaminação é a coisa que mais ocorre na Terra. E eles acham que esse negócio vai piorar mais. Esse negócio da H1N1 ainda é pouco. Eles acham que o negócio vai piorar, porque a poluição está aumentando cada dia mais. E o povo não quer fazer nada disso seriamente. Vocês viram que no Brasil o chanceler aí não está querendo que aconteça, porque tem muito país que não vai conseguir fazer as restrições da poluição do jeito que
O Lula está querendo, mas ele não quer. Saiu, está na revista dessa semana aí. Estão falando isso lá. O chanceler aí, que é aquele piradão, ele não quer, porque tem país que não vai conseguir seguir o mesmo nível. Então vai criar problema para o Brasil, segundo eles. Mas está errado. Tem que dar um jeito. A Amazônia, como é que está? Olha aí a poluição, olha as queimadas. Eu acho que devia pôr todo mundo que faz queimada na cadeia. Mas ninguém toma providência de nada. O MST entra e põe queimada em tudo, queima a fazenda dos outros, ninguém faz nada. Quer dizer, o Brasil é uma zorra. Uma zona. Tem vários nomes para isso hoje, né? Zona, zorra. Passa trator no economia generalizada. Bota o trator no Laranjal também. Pois é, o trator no Laranjal. Gente, aquilo foi simbólico, performático e emblemático. Olha só o que eu falei, 3 coisas. Simbólico, performático e emblemático. Não tomar providência nenhuma. Mais que aquilo que dá um soco na cara das autoridades, não pode, né? Aí piora, em vez de ajudar, não resolve. Volta. Sim. Aqui. Central Extrafísica de Energia. Aos 14 você já estava... Escuta, eu estou vendo que o nosso prefeito apareceu aí, né? Apareceu. Eu quero te dar os parabéns pela estrada, a rota do conhecimento. Nós devemos muito disso a você. Está vendo como é que um pedido a uma grande autoridade dá certo? Eu fiz o meu pedido e ele resolveu. Você está entendendo como é que é? Nada que a gente conhecer os perfis das pessoas. O homem é um prefeito daquela área toda, ele está por cima da carne seca total. Mas fala. Central Extrafísica de Energia. Aos 14 anos você já tinha reconhecido, já estava acessando? Coisa, mas eu não sabia muito bem, não, e nem tinha ainda completo domínio da situação como eu tenho hoje, não. Quando é que você começou a ter esse domínio? Eu não sabia, por exemplo, quando é que era eu, quando é que era o amparador, como é que era, a situação, eu estava engatinhando. E outra coisa, eu às vezes queria assistir demais certas pessoas, e aquilo às vezes era acima da minha capacidade. Com isso, eu pegava as consciências comigo e tinha que ficar com elas. Eu sabia, via aquilo tudo. Então, eu acho que nesse caso, às vezes, tinha alguns casos que eu era precipitado. Está entendendo como é que é? Com o tempo, eu fui analisando para saber quando é, quando não é. Quando é que eu faço assim, quando é que eu faço assado. Isso aí eu demorei. Quando? Lá pelos 18 anos, eu já estava sabendo mais. Porque eu levava isso muito em consideração. Lá na universidade, nos fins de semana, feriado, era só eu que ficava lá. Às vezes nem a família do Mário não estava lá, estavam viajando, aquele negócio todo. Então eu ficava naqueles 4 pavilhões cheios de árvores, aquela coisa, eucalipto, aquele negócio todo no meio. Então eu saía para ver. Isso me ajudou demais no desenvolvimento das energias. Uma vez eu fiz experiência com passarinho. Sabe, no meio das mamonas, tinha um mamonal enorme lá, uma área, que mais tarde eles fizeram até construção, tudo junto, da diretoria, da entrada da universidade. Então eu comecei a mexer com energia para ver se os passarinhos chegavam perto das mamonas, sabe? E os passarinhos chegaram. Você está entendendo? Mexendo com energia. Mas aquilo assim, trabalhando horas, para ver o que dava. Lá junto dos pés de mamona. Você sabe o que é mamona? Aí você disse que era precipitado. Mas eu era porque eu queria ajudar, e achava que estava com a corda toda, e estava dominando tudo, mas ainda tinha muita coisa para aprender. E aí o que fazer? O que você teria feito se tivesse tido a experiência dos 18? Eu acho que teria, mas assim, resultado, né? Não, ainda estava muito jejum, eu estava muito assim, engatinhando. Estava muito pequeno ainda. Não, mas o que fazer quando a pessoa não tem experiência e o que faz? Não faz? O problema eu tinha que fazer, mas eu não sabia fazer tanto. Eu podia ter reduzido aquilo, para não entrar nas coisas que eu vi. Entende? Eu de vez em quando tinha que deixar até outras coisas, porque aquilo exigia mais atenção da minha parte. Eu penso que eu me excedia. Eu fiz coisa em excesso. Eu fiz coisa em excesso. Com o passar do tempo eu vi tudo isso. Agora, porque eu anotava tudo,
Com o passar do tempo eu vi, não, eu estava excessivo, não estava certo. Então, a primeira coisa que eu tomei medida foi o seguinte: cada caso por sua vez e com calma. Nada de querer abarcar o mundo com as pernas, a boca e os braços. E devagar, um por um. Com isso eu consegui sustentar mais as coisas em pouco tempo. Agora, eu tinha plena noção disso, porque foi quando eu comecei a ter clarividência sem precisar de ver na tela mental ou o processo de... Eu já sabia tudo, que é a mediunidade impressiva. Eu vi isso muito cedo. Quando eu fui falar sobre mediunidade impressiva com uma pessoa na minha terra, que era o que conhecia mais os livros, lá, o livro dos médios, Allan Kardec, ele falou assim: eu nunca ouvi falar nisso. No entanto, Allan Kardec escreveu sobre o assunto. Entende? A mediunidade impressiva é essa, que você chega num lugar e vê que tem alguém aí. Você nem viu quem é, mas você sabe quem é. A impressão que você tem é perfeita. Agora, isso é devido às energias da consciência. Você sabe. Agora, eu comecei a ver isso muito cedo. Agora, eu comecei por quê? Porque na minha infância tinha a orquestra sinfônica nossa lá, particular em casa, que vinha as consciências todas. Aquilo me desenvolveu. Eu me defendendo de tudo. Pois é, mas aí você sabia que tinha, não sabia o que era, não. E também não podia fazer nada. Até hoje isso não acontece. Eu estou aqui, nós estamos trabalhando, estou mexendo com a coisa, eu estou seguindo aqui o pensamento do jeito que estou falando para você. Aí chega uma consciência, e eu vejo que chegou. Eu não consegui identificar, localizar, nada disso. Eu tenho que me dedicar mais um pouco de atenção naquilo. Às vezes não dá. Essas coisas tudo ocorriam. Agora, eu não entendia nada disso. Agora, depois não, com o passar do tempo, fiquei por cima da carne seca, com calma. E outra coisa, fiquei mais também prudente, sem precipitação, olhando mais as coisas, chegando nos lugares antes do tempo, antes da hora. E é tanto que eu nunca mais pude esquecer. Quando eu fui fazer o tiro de guerra, eu já sabia disso tudo. E agora aquilo, a hora que eles me falaram lá, eu dei conta para o sargento, que esse era, tinha vários sargentos, tinha um capitão, mas tinha o sargento, e eu era o cara que fazia os discursos para eles. Então o que se passa? Eu era o ghostwriter. Agora, esse cara então gostava de falar, junto lá com o Espingolão, que era o grandão, gostava de falar o seguinte: a hora é em cima da hora. Antes da hora não é a hora, depois da hora não é a hora. Hora é em cima da hora. Todo mundo aqui tem que chegar na hora. Não chegava, o cara ia lá para lavar a sede. 1 minuto que eu chegava de atrás, tinha que lavar a sede. Era o jeito do cara organizar a vida e disciplinar aquele povo. Mas eu, então, um dia cheguei para o sargento, que era meu amigo, e falei assim: olha, eu estou de pleno acordo com ele, que a hora tem que ser em cima da hora. Antes da hora não é a hora, nem depois da hora é a hora. Mas veja, eu sempre chego antes. O nosso amigo não sabe o que é a outra dimensão. Por isso que ele fala isso. Aqui nessa dimensão ele está certo. Na outra está errado. Na outra a gente tem que chegar no antes da hora. Agora, ó, esse foi quando eu fui para o tiro de guerra. 18 anos, não. Que negócio. Mas, voltando aqui na mediunidade impressiva, aí você percebia, mas não sabia o que era. Não, às vezes eu localizava bem, com calma. E outra coisa, às vezes eu falava com as pessoas que tinha relação, e aquilo confirmava. Com o passar do tempo eu comecei a confirmar. Vai melhorando. Mas e quando eu teve uma época que eu tinha 227 casos de confirmação. Para eu ter confiança em mim. Tudo anotado. Tá, mas o que fazer no caso que você percebe, mas não sabe o que é? Ué, você deixa para lá, vamos ver o que nós, se o serviço exigir, os próprios amparadores vão dar um jeito da gente ficar sabendo. E eu não vou ciscar, não vou bisbilhotar. A minha curiosidade é técnica. Ela não é emocionosa, é emocional, não tem nada disso. Curiosidade a gente tem que regrar. Não tem outro jeito. Agora, eu fico pensando, vocês já pensaram, eu não sou nada, eu sou muito fraco nessas coisas todas, inclusive com o processo de parapsiquismo. Não fica pensando que eu sou grandão, não, que não sou. A gente vê pelos outros processos dessas consciências esse povo todo que tem.
Igual aquele cara lá de New York. A hora que ele chegou, você tem vergonha? Muito chato aquilo. Afinal, eu fiquei com a cara no chão, assim. Você liquida, acabou. Me diminuiu. Sabe aquele desenho animado? Que o cara está em pé, daí a pouco ele reduz, fica desse tamanho assim e sai arrastando. É aquilo. Quer dizer, tem certas coisas parapsíquicas que são assim definitivas. Você vê o seu nível, não tem saída disso. Por isso que eu acho, agora veja, todo mundo pode alcançar um nível mais depressa no processo. Se a pessoa começa a acessar o passado dela, que ela já teve aquelas experiências, ela põe isso tudo funcionando hoje. Aí é que eu estava falando lá para o Eliel. Você está entendendo? Às vezes parece assim uma mutação que houve. Cada reciclagem grande. Agora, coisa mais séria é o equilíbrio disso, né? Equilíbrio da organização, equilíbrio da disciplina, equilíbrio de colocar as coisas, os pingos nos is no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e tudo de uma maneira cosmoética. Isso é que a gente precisa. A coisa séria é essa. Pode falar. Sr. Valdo, na página 33, o item diferença, você podia comentar? Diferença. Em experimentologia, assim é executada através da impulsão da vontade decidida, depois de estabelecido o acoplamento áurico profundo. Assim, não é idêntica ao acoplamento áurico ou energético. A pessoa pode realizar um acoplamento sem fazer uma assimilação, não é? Total. Não tem nada que ver. São fenômenos ou manifestações parapsíquicas bem específicas. Tem que ver. Agora, assim é executada através da impulsão da vontade decidida, depois de estabelecido o acoplamento. Áurico profundo. Isso é ideal, né? A pessoa saber. E a pessoa também pode fazer uma assimilação. O ideal é fazer isso tudo também antes de estabelecer o arco voltaico. Sim, mas a pessoa também pode fazer uma assimilação sem inconsciente, digamos. Pode, né? Também. Aí depende da pessoa que vai ver. Agora, o ideal é que, com o passar do tempo, você vai fazer todos os, vamos dizer, as composições, as condutas, sabe como é que é? Tudo aquilo dentro de uma fluência exata. E você vai criar o seu estilo, o modo de você fazer. Eu, por exemplo, hoje eu não sou mais assim, né? Eu sou mais veterano. Eu já corto uma porção de etapas, entende? Então, a composição do processo, a fluência, os degraus que eu vou seguindo hoje, eu hoje subo uma escada 4 degraus de uma vez. Você entendeu? Agora, isso eu preciso saber. Né? Quando eu tenho qualquer dúvida, eu vou como se eu fosse jejum no primário. É a primeira vez que eu vou fazer. Então, toda aquela procedimento, como você gosta de falar, né? Procedimento. Todos os procedimentos são ordenados bonitinho, não salto nenhum, até chegar lá. Entende? Isso varia. Por exemplo, as pessoas, às vezes, eu atendo embaixo. Né? Amanhã, por exemplo, é um dia que eu atendo. Então, o que se passa? Vem a pessoa, às vezes, que ela está com isso, está com aquilo, e eu converso com ela, falo uma opção de coisa e vejo. Logo que ela chega, eu olho a aura dela, o jeito, a situação. Se eu tenho alguma dúvida, eu sondo, sem precisar de falar qualquer coisa. Outra hora eu sondo, falando, entendendo? Agora, lá pela Santa, a pessoa falou assim, você acha que eu preciso de arco voltaico? Eu falei assim, não, você já passando em você a energia toda, já está tudo, você não precisa. Conforme o caso, assim, seria bom, mas isso é raro. A maioria, quando está lá, a gente já viu. Então, esses procedimentos já estão, todos eles sendo, fluindo normalmente. Você entende como é que é? A primeira coisa que eu vejo sempre é a psicosfera da pessoa. Eu vejo se eu vejo alguma coisa. Agora, por exemplo, chega uma pessoa e eu tento ver e não estou satisfeito com o que eu vi porque acho que a minha para-percepção não foi boa, eu fico de orelha em pé e quero saber por quê. Porque isso não é o meu normal.
Entendeu como é que é? Aí eu tenho que ver, tem alguma coisa comigo, tem que ter alguma coisa que ver com essa pessoa, tem interposta consciência nessa história, alguma coisa, tudo isso eu olho assim, ó. Entendeu? O quanto isso é intrusivo, Valdo? Quando é intrusivo... Não, quanto isso, mesmo você fazendo... A maioria é. E aí? Vamos dar um jeito, segura a pessoa daqui e atenda a outra de lá. Para isso você tem uma mão esquerda e uma mão direita. Tem uma opção de coisa. E outra coisa, às vezes a gente é obrigado a tirar até as pessoas que estão próximas. Deixa comigo que eu vou trabalhar aqui um pouco. É aí que eu vou para o banheiro, etc., para não envolver ninguém. O povo pensa que eu vou ao banheiro porque eu estou com alguma dor de barriga, não tem nada a ver com isso. É para me isolar, para trabalhar dentro de uma cabine telefônica. Está entendendo como é que é? Para eu trabalhar com a energia à vontade. E não pegar ninguém em torno. Vocês veem que tudo tem lógica. Tudo que eu faço foi estudado, tem lógica, e eu defendo o ponto de vista com o critério que eu posso. O senhor falou para a Grace antes que o acesso ao passado faz com que a gente acelere mais o nosso processo, né? Mas isso aí vai ser no nosso caso, vai ser um passo a passo. Não vai ser... Quem está começando tem que fazer os procedimentos todos bonitinho e olha lá. Às vezes repetir 1, 2, 3 vezes. Tem que fazer uma opção de coisa. Agora, os procedimentos, eu já falei isso tudo aqui, como é que é. Eu já falei sobre as sensações do corpo, sobre os atributos ou as faculdades mentais, sobre os fenômenos parapsíquicos, sobre os procedimentos e a ordem desses fenômenos, se você vai mexer. Tudo é seguir isso aí. Outra coisa, já estabeleci 40 manobras com as energias para o povo, já dei uma listagem de 54 fenômenos da projeciologia, que esses são os que ocorrem mais depois de um certo tempo para as pessoas. Isso tudo ajuda, né? Agora aqui, no dia 18 de outubro, minha mãe completou 85 anos de idade e todos os filhos foram convocados para assistir à missa numa igreja católica. No momento da missa, fomos convidados a subir no altar. Estando lá, senti uma pressão na coluna vertebral, mais próxima da quinta vértebra, que me fazia sentir um tremor, uma reverberação, que pensei em poder cair no chão. Tentei levar, mas parecia existir uma barreira enorme e o peso aumentava na coluna. Sentia perder o controle das pernas. Depois tudo passou, mas tive um mau momento. Isso foi uma massinha energívola ou como o senhor poderia me esclarecer essa evidência? Precisa explicar isso? Of course, sure. É que mais? Sim, yes. Né? É isso? Olha, o problema todo aí é o seguinte, o que é interessante é você ver por quê. Porque eles estavam comemorando alguma coisa da mamãe. Então a primeira pergunta cretina que a gente tem que fazer aqui, qual seria a primeira pergunta cretina? Alguém quer dar um palpite? O Lost não tem não, né? O Lost é palpiteiro. Ali, você quer dar um palpite, você? A Adélio gosta do palpiteiro também. Família é muito matriarcal também, podia ser, né? Então o que seria? Se a mãe. Pode ser a mãe, ele está certo. Ele pescou em cima do braço. Isso aí pode ser alguma coisa da mamãe, na hora da história. Segurou. Agora, ele estava ajudando a mamãe. Você fez uma assistência. Agora, o EV seu deve ter ajudado bastante. Tenha mais confiança em você. E vá em frente. Em cosmovisão, uma coisa também que é bom a gente abrir um parênteses e falar sobre isso aí. Vocês já notaram que a pessoa custa admitir que ela tem assédio, né? 10 perguntas que tem aqui, 9 fica em dúvida, quer dizer que é outra coisa. Vocês já perceberam? E olha que eu não falo o nome das pessoas. Vocês já notaram isso? Bom, isso é da natureza humana. É mais um aí. Isso é, raramente as perguntas. Por isso que é que eu falo, o negócio do Shua, só de fazer uns cartazes grandes aqui, eu levantava o cartaz. Sim, tudo lá que eu tiver, né, desse jeito. Em cosmovisiologia, página 31, pode explicar a autarcia. Vamos então ver aqui. Onde é que ela está falando?
a situação, página 31. Aqui, cosmofisiologia. Ela quer saber? Ela quer saber tudo. Cosmofisiologia. De início, importa ressaltar 5 aspectos básicos panorâmicos no universo das ocorrências quase assim, aqui listadas na ordem lógica. Assim, assimilação energética propriamente dita, simpática ou antipática. Alta assim, simpática, antipática. Assimilação energética pessoal, por exemplo, na manutenção dos bloqueios energéticos corticais patológicos. A alta assim, quer dizer, é assim da própria pessoa. Vocês estão entendendo como é que é isso? Então é da própria pessoa. É ela mesma que está fazendo a assimilação e ela gostou daquilo e ela fica com o bloqueio dela. Agora, eterna assim, extrapessoal simpática, assimilação energética de outrem, extrapessoal antipática, também pode ser. Assim pangráfica, no âmbito dos parafenômenos da pangrafia, diz assim, desassimilação energética. Então aí, nós temos 5 manifestações. Falou no diabo, ele acabou de aparecer. Eu falei no Loche, ele veio, está vendo como é que é? Mas, então vamos entender. Você quer saber a alta assim? Você pode chupar as energias e depois você se acostuma com aquilo, se acomoda e às vezes sente até falta do assediador. É justamente essa alta assim. Ela pode ser positiva e pode ser negativa. Tenho 59 anos de idade. Escolhi uma vida onde o que não me falta são familiares e agregados para viver ao meu lado. São 9, incluindo aí a minha atual companheira. Não estou contando a minha família anterior. 3. Olha, de pouco, eu começo a falar de família com 17 elementos. Vocês lembram daquela? 12, mas eles são 13, faltam 4. É um desafio constante, onde o fato mais marcante é esse. Eu conheço a inter-relação de vidas anteriores com quase todos esses companheiros que estão comigo agora, inclusive as tragédias do passado. Agora, estou tentando queimar etapas, dedicando-me à conscienciologia, mas a força do passado é muito grande. A energia acumulada nos atos nefandos anteriores toma conta de quase tudo. Sugira-me um roteiro, por favor. A primeira coisa é o seguinte: seria bom você fazer um levantamento do que você já fez com a conscienciologia, para a gente saber o que está faltando. Às vezes tem outros recursos, instrumentos, ferramentas, técnicas, macetes, que nós estamos dando, porque hoje a gente tem macete para tudo na conscienciologia. Eu já expliquei, são centenas de técnicas de tudo quanto é jeito. Então o problema é ver até onde você foi, ou até onde você consegue ir bem. Isso é que eu preciso de ver. A primeira coisa que tem aí, existe uma coisa básica que a gente pode generalizar e falar para você de cara. Você está fazendo mais concessão do que exigência? Essa é uma boa, não é? Para a gente perguntar, não é isso? Então qual a concessão que você faz? Você está entendendo os outros? Você está olhando a turma com amor? Amor que eu estou falando quer dizer afeição, afeto, afetividade, bem-querer, bem-querença. Como é que é? Isso é a primeira coisa. Do jeito que eu estou vendo aqui, eu não sei, é preciso saber a sua energia, a hora que você fala que os atos nefandos, essa situação, você está bravo com o negócio das vidas anteriores. Eu preciso saber. Essa brabeza fica doce na hora que você está atendendo a turma? Isso é uma coisa que a gente precisa de ver. O mais se aparece aqui que a gente conversa com mais calma para ver e atualiza as fofocas sobre esse assunto. É uma saída. O que caracteriza uma consciência esponja e como lidar evolutivamente com essa condição? A consciência esponja é aquela pessoa que é casca grossa, mas que deixa passar as energias conscienciais prejudiciais, nocivas e patológicas. Então, ela não sabe se defender, é casca grossa. Mas, ao mesmo tempo, ela chupa tudo aonde ela vai. Tinha um cara lá em Uberaba que falava para mim: Valdo, eu agora vou usar uma técnica. Todo lugar que eu vou usar aquilo que o assediador está usando contra mim. Eu disse: mas como?
Eu já arranjei 3 pessoas que são esponja. Aonde eu vou, eu levo as 3. Assim, a hora que ele chega, as 3 chupam o cara. A minha nona eu fico, eu coloco uma em cada lugar. Eu assim, vem cá, você está pior do que o assediador. Até explicar para ele que aquilo era muito inteligente, mas totalmente parafosférico, fez isso para mostrar para ele. Mas, Valdo, é legítima defesa. O cara conhecia direito na palma da mão. Foi um problema para eu explicar para ele o negócio. Agora, veja, uma inteligência, né? Ele pensou bem. Ninguém nunca, outra pessoa, nunca me falou desse jeito sobre o processo. Agora, 3 esponjas. Agora, ele teve a ideia por causa de mim. Porque na hora que eu ia mexer com muita gente, eu colocava, fulano, tu vem aqui. Que é para fazer o reforço do campo. Então ele viu aqui e falou, bola, eu posso fazer isso com a turma aqui. Coloco todos aqueles escudos humanos na minha frente. Entende como é que é? Escudo humano. Agora, gente, não há dúvida que o negócio é inteligente, tem lógica, mas veja, é totalmente irracional do ponto de vista cosmoético. Você pensou escudo humano. A hora que eu tentei, foi isso que deu, foi o único, vamos dizer, argumento que ele começou a ouvir, foi a hora que eu falei em escudo humano. Aí ele caiu em si. Você não pode fazer uma coisa dessa, isso é pior do que a guerra. A situação é precária. Como é que você faz uma coisa dessa? Mas, Valdo, como é que eu vou enfrentar isso sem, assim, qualquer coisa você vem para o meu lado. Fica comigo, vem cá. Quando o negócio piorar, você aparece. De vez em quando ele aparecia mesmo. Agora, ele superou as coisas com o tempo. Se a pessoa é inteligente, ela domina totalmente o cérebro. Agora, se não é inteligente, se não tem racionalidade, é muito mais difícil. Por isso que a maioria é satélite assediadora, a maioria que tem por aí, ou é concener, como nós chamamos. No final da vida, o filósofo italiano Norberto Bobbio escreveu uma defesa democrática da convergência entre política e moral e um time de elogia à serenidade. Contudo, preconizava uma serenidade passiva, o que é uma serenidade inferior. Fundamental é o serenismo ativo, por exemplo, para obter estradas úteis. Todavia, a questão é estabelecer magnos critérios do ativismo calmo, prudente, cosmoético, eficaz, sem precipitação juvenil ou romântica, e evitando assumir compromissos emotivos acima das nossas capacidades e sem omissão deficitária. Poderia fazer sugestões práticas adicionais sobre tais critérios na ajuda material ou imaterial? Olha, quem está perguntando aqui é o doutor Juarez. O caso todo é o seguinte, eu já li os negócios do Bobbio, uma boa parte dos livros dele todo. Agora, uma das melhores coisas que ele tem é aquilo que ele fala sobre o processo da terceira e quarta idade, quer dizer, a pessoa no fim da vida. Que ele tinha, no fim da vida dele, uma cara de cadáver violenta. E ele falou, isso que me atraiu nele há muitos anos, que para a gente estudar o processo da gerontologia. Ele falou muita coisa nessa idade avançada dele. Eu aprendi muita coisa com ele. Realmente esse é um dos grandes homens do século XX, foi o Bobbio. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nessas questões aí, adicionais, é o seguinte, quanto mais a pessoa vai caminhando e tendo experiência, mais tranquila ela se sente consigo mesma. Na hora que vem a tranquilidade, desaparecem, pelo menos, a maioria das precipitações e os problemas assim, da pessoa avançar um pouco na hora. Então, não é só prudência que ela tem mais ponderação, ela tem mais perspicácia para fazer, vamos dizer, uma congregação de análise da pensionização dela toda e fazer uma reflexão, vamos dizer, abrangente do processo. Então, isso tudo é que nós temos que fazer. A primeira coisa é o seguinte, é não se deixar embair, se envolver no processo precipitadamente, de uma maneira impulsiva. Porque eu já vi também uma porção de gente com muita idade, até mais velho do que eu, que é precipitado, que é impulsivo. Essas coisas, o negócio é sério. Então, o problema todo nosso
é esse ativismo calmo, prudente, cosmoético, eficaz, sem precipitação. Isso nós precisamos. Agora, junto com isso, é dominar o estado vibracional, se for possível, ter a clarividência, principalmente a vidência facial, ver o processo do acoplamento áurico, fazer a leitura da psicosfera das pessoas. Isso só se chegar até a psicosfera, com a leitura, que a pessoa tenha, vamos dizer, confiança em si mesma, ela supera isso tudo. Então, o que eu vejo aí é a gente trabalhar com o parapsiquismo. Não há dúvida que o caminho é esse. É o jeito, é a saída. Não tem outro jeito. Qual a melhor forma para lidar com o assediador moral, intrafísico e bifronte, já tendo identificado mentiras, comunicações truncadas, tortura moral? Olha, a situação é difícil, né? Primeira coisa, a gente tem que examinar o seguinte: qual é a minha necessidade de ter contato com essa pessoa? Como é que é isso? Qual a frequência desse contato? Isso é necessário? Eu não posso dispensar? A coisa que a gente tem que olhar aqui é isso. Agora, se a gente já explicou tudo, já abriu o jogo, não adiantou nada, melhor deixar para lá. Não tem outra saída. Agora, o que eu vejo é o seguinte: anota tudo no papel, por exemplo, a partir de hoje, anota as próximas coisas que acontecerem no papel, mas põe os detalhes, o horário, o local, as companhias que haviam ali, quer dizer, o elenco daquele episódio, e marca. Lá pelas tantas, seria bom você digitar isso tudo e dar uma cópia para ele, para a pessoa. Isso às vezes faz a pessoa levar para casa e pensar. Falar só, às vezes não adianta. Agora, se nós mostrarmos o fato com descrição, com a narrativa detalhada dos pormenores exaustivos, isso aí ajuda. É uma saída. Tem que ter paciência, mas vale a pena. Como assimilar a realidade consciencial do serenão? Olha, é sendo sereninho. É o que a gente quer, né? O pré-serenão e a pré-serenona podem ser sereninhos. Temporariamente, pelo menos, fazer força, né? Então, por exemplo, amanhã cedo você vai ser uma sereninha, tá certo? Amanhã cedo. Então você vai levantar, primeiro, você está dando beijo em popô de criança no cosmos. Você abençoou todo mundo. Está com a serenidade ímpar. Não deve fazer um desjejum demais, não deve comer muito, porque senão você vai sentir alguma coisa, não é bom. É bom equilibrar tudo. Seu metabolismo está em dia. Você não deve ninguém. Você não está esperando telefonema de ninguém. Lá pelas tantas, você vai começar a entender o que é serenão. Agora veja, ele fez isso tudo, ele teve esse trabalho todo através dos milênios para chegar lá. Não fica pensando que você vai desperdiçar seu tempo e energia com isso, não. Você vai ganhar com isso, vale a pena. É uma saída. Ele é um amigo, esse aí é um homem. Nós estamos falando. Professor Sim. Na página 33, especialidades. Especialidade. Pela energossomatologia, as ASSINs podem ser racionalmente classificadas através de múltiplas manifestações em diversas áreas ou especialidade da conscienciologia. Quais áreas, quais especialidades? Tudo quanto é área, você pode colocar energia e ver. Né? Por exemplo, essa aqui não adianta pouco, porque é só de energia mesmo, é energossomatologia. Essa está na cara. É qualificar o Agora, olha, a energossomatologia. Energossomatologia. Agora, ó, parapercepciologia. Pode andar na interdisciplinologia. Só aí você já tem alguma. Ó, energossomatologia, parapercepciologia, extrafisicologia, conviviologia, interassistenciologia, holossomatologia, evoluciologia, experimentologia, autopesquisologia, parafenomenologia, consciência-terapia. Você quer mais? Não fez. É como. Agora, quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Mas a gente tem 300 especialidades para começar, né?
Mas aí como que essa especialidade efetivamente, praticamente, na energia? É energia, sim. Por exemplo, para a percepciologia, preciso falar? Para a percepciologia é fácil. Mas não é. Tem. Tudo no cosmos é um processo de energia. Isso é um exercício, né? Para, claro, experimentar. Eu estou pensando. Ela começa a pensar e entender. Raciocina bem, não tem saída. Então, a maioria das especialidades, todos estão mexendo com isso diretamente. Agora, eu estou dando aqui aquelas que são óbvias, que não tem jeito de você tirar o corpo fora. A consciência terapia. Vocês vão trabalhar na consciência terapia sem mexer com energia, está perdido. Ele vai ter acidente de percurso. Tem que fazer uma força danada. Paulo, na página 32, eu comentasse um pouquinho mais sobre a paraprofilaxiologia. É o item 5. Paraprofilaxiologia. A simbiose energética de duas consciências, objetivando testar os recursos energéticos autodefensivos ou profiláticos de ambas. Exemplo, o confronto holossomático para a consagração do campeão bioenergético dentro do grupo de consciências energizadoras afins. Eu já contei aqui o caso, eu fazia muito isso aqui com o povo para ver como é que era. Agora aparecia aquela moça bonita da televisão, entende? Foi lá para me desafiar, lá em casa, no centro da consciência contínua. A turma da Bravo que levou. Aí a gente colocou um tapete em cima do carpete e fomos sentar no chão, para mexer com energia. Para não haver dúvida. No chão não tinha, do chão não passa, né? Porque se colocasse na cadeira, poderia criar problema. E aí eu viro para ela e falo assim, manda seus cachorros em cima de mim, faz tudo que você puder. Manda, o que você quer? Entende? Agora depois eu falei assim, olha, eu vou mexer no seu coração, vou ampliar os seus batimentos cardíacos, vou te dar uma leve taquicardia. Segura, hein? Eu vou mexer nisso. No fim a moça reconheceu tudo. Mas ela era moça. Agora, era sexy, cheia de energia, bonita, sabe como é que é? Então ela achava que dominava o mundo, né? Mas a energia é uma coisa muito específica, não é assim não. Agora, a turma da Abrap já sabia. Eles levavam lá para mim só para fazer o show. Eles já sabiam. Eu virava e falava assim, olha, eles trouxeram você para eu dar um show com você. Você está preparada para o show? Falava bem na cara, antes de começar. Agora, uma moça bonita, loura, você está entendendo? Ela é da televisão. Ela depois foi trabalhar não sei aonde, parece que foi até para o exterior. A grande personalidade. Eu falei assim, menina, você precisa trabalhar com as suas energias, não pode estar avançando nos outros. Isso não é bom. Esse negócio está errado. Agora ela quis, estuda que é o processo do concurso. Tá, é o desafio energético. Mas esse desafio, até que ponto ele é profilático? Porque a profilaxia é uma coisa positiva, preventiva. É. E ali foi um confronto para... Confronto. Não, mas tem gente que gosta de confronto assim. Você sabe disso, você trabalha com esse povo que faz ginástica. Sim. Tem gente que é isso. Mas em que momento esse confronto ele pode ser profilático? O confronto é ter cuidado, porque às vezes a pessoa é mal assistida. Você vai fazer um confronto, por exemplo, com um cara que luta jiu-jitsu. A maioria é um perigo. São esses que brigam com os outros depois da boate, aquele negócio todo de madrugada no Rio, aquele negócio todo. Quantos casos não tem? São dezenas de casos nesse sentido. Os leões de chácara das boates. Então, um monte desses são assim. Mas pode ter um confronto sadio? Pode tem de tudo, isso tudo pode ocorrer. Agora, que existe esse processo de desafio, isso não é dúvida. Por exemplo, eu já contei também aquele caso lá do homem, lá, o japonês que foi lá em São Paulo, que eles falaram, esse aí é o maior de energia. E teve um rapaz também, você lembra do negócio do rapaz? O rapaz, a hora que veio caminhando assim, vinha falar comigo, eu bloqueei as energias dele, porque eu não sabia quem era, mas vi que era boboca. Pela exibição dele, o modo dele, eu vi a distância. Quando ele chegou, então a gente perguntou, bom, o que você faz? Eu disse, não, eu não sei, mas aqui ele está com dificuldade até para falar. Aí eu falei assim, não, eu vou te desbloquear, que eu te desbloqueei a hora que você chegou. Pronto.
Aquilo já minimizou o assunto, acabou tudo. E ele foi lá para me desafiar. Agora, tudo é bobagem. Com isso, eu não estou falando que eu sou o maior, não. Agora, eu já vi muito caso de pessoa forte, que domina o poder de energia. Você lembra do negócio do xamã, que eu trabalhei com ele? E eles queriam que depois eu fosse trabalhar com ele e vivesse com ele. Ele fazia 5 energias e parava a cobra no ar. Eu vi ele fazendo isso. Isso aqui é efeito físico. Eu, por exemplo, isso aí eu nunca fiz. Mudar a água da torneira eu já consegui, mas isso aí não. Agora, tem cara que acha que a água da torneira é pior. Por quê? Ela está em movimento, a cobra não. Mas tudo é um problema de contexto. Como é que você vai fazer aquilo? Por exemplo, quando o senhor trabalha com um mega assediador ou um assediador que tem um confronto energético com ele, o processo é embático no sentido de... Quando eu vejo um negócio desse, a primeira coisa eu tento encapsular a pessoa. Se eu consigo, eu já dominei tudo. É a coisa mais fácil que tem. Agora, se você não encapsula, você vai ver o que você pode. No caso da moça lá, eu não queria encapsular, porque ela estava muito exuberante, o povo tudo querendo saber aquilo, eu não ia colocar a dona, porque senão daí a pouco ela queria ir ao banheiro, ou fazer qualquer coisa, porque ia descer tudo, né? Então o que eu fiz? Eu fui direto do processo do batimento cardíaco dela. É uma saída. Por exemplo, vai ser um perigo. Eu não aconselho o povo a fazer isso, não. Não vai fazer isso com o pai fazer com o filho ou qualquer coisa, não. Pode matar a criança. Por exemplo, quando o senhor se depara com um mega assediador, ele percebe esse confronto e ele já faz alguma estratégia? Depende do gabarito que ele tem. Tem gente que às vezes percebe. Já teve cara que não me conhecia. Mas começaram a falar sobre ele e falaram assim, ó, você está nos desafiando, mas nós temos uma pessoa que é capaz de topar o desafio com você. E começaram a falar. Aí ele se entusiasmou e foi lá. A hora que ele foi chegando perto de mim, ele falou assim, ó, eu desisto tudo aquilo que eu falei para você, não quero saber. Ele não me conhecia. Mas só de chegar perto de mim, ele ficou com medo. Entende isso? Essas coisas todas ocorrem. Isso aí não está na mão da gente. Professor, eu queria que o senhor tirasse aqui uma dúvida. Você está em um determinado local, num curso, num evento, e concentrado em uma determinada atividade, e você levanta a vista e vê uma pessoa, amiga sua, certo? Vê a imagem dela, e aquilo ali depois some. Depois você procura a pessoa não estava projetada nem nada. O que seria isso? Aí tem uma opção de coisa que pode ser. Pode ser o processo da energia da pessoa, que você pensou, que veio a imagem dela, que você criou na sua tela mental, na imaginação. Pode ser que ela estivesse fora do corpo, pode ser que morreu e apareceu para você, isso tudo já aconteceu comigo. Isso aí depende. Tem que examinar o quê? Agora, o processo todo é o seguinte, a primeira coisa que você tem que lembrar é a imaginação. A nossa imaginação cria mundos, cria o cosmos de novo, tudo. Então a gente tem que cortar primeiro isso. E tem que lembrar que os fenômenos parapsíquicos eles são palpáveis e concretos igual às coisas aqui. Com o passar do tempo tudo é lógico, tudo é racional, tudo tem sua razão de ser e tudo é explicável com racionalidade. A gente tem que ver. Agora, tem que cortar todas as parafernálias de processos orgânicos, visuais, etc. Nós temos um monte de sentidos humanos que interferem nisso, as percepções que nós temos, tudo isso. Tem que dar um desconto na história. Professor Valdo, quando a pessoa é criança, como que ela faz para não ficar tão vulnerável assim voluntária? Tem amparo que encapsula? Depende dela, né? Às vezes. Eu, por exemplo, quando era pequeno, a hora que vinha o assediador lá, aparecia a monja, ajudava. Equilibrava muito. Mas as crianças... Agora, com o tempo, o que me ajudou mais não foi a monja. Foi o meu desenvolvimento parapsíquico da história. Aquilo me ajudou muito. Mas a maior parte das crianças não tem esse... Não tem nada. E às vezes é o seguinte... Chega o pai, fica doido lá, porque está vendo coisa, está saindo do corpo, aquela coisa toda, leva para um psiquiatra ou para alguém lá, um interessado,
Dá remédio, piora o desenvolvimento do cérebro da criança, ela vai ficar meia boboca o resto da vida. Professor Valdo, todas as crianças, elas assimilam de algum jeito, né? Por exemplo, às vezes o ambiente não é bom em casa. Qual é a proteção que a criança tem para aquilo não... Não, cada criança depende do nível de médico que ela tem. Tem criança que às vezes é muito bem protegida. Você nunca viu aquela fotografia que tem um anjo de guarda enorme com 2 crianças na beira do abismo? Eu tinha. Pois é. Isso é o clássico, que eles mostram como é que é. Tem criança que tem muita assistência, recebe muita assistência. Essas coisas existem. Tem disso. Professor Valdo, você podia explicar melhor sobre a ASSIM pangráfica? O que caracteriza esse tipo de ASSIM? É a diversidade de informações? É a hora que você pega o negócio de uma maneira cosmovisual, né? Você segura tudo com as energias todas. Por que é assim no caso? É assim porque você precisa de mais energia para isso e alto nível. Senão você não capta. Para captar uma pessoa só de uma dificuldade, agora você vai captar um negócio enorme, um troço. Então a pangrafia sempre tem uma enorme ASSIM por trás. Todo fenômeno tem que é isso. E não é só o fenômeno parapsíquico, qualquer fenômeno. Ó, eu faço isso, tem energia. Ó, tem assim, ó. Faço isso, tem energia. Tudo tem. Eu falando aqui, ó, tem energia. Tudo tem assimilação. Por isso, assim, é um negócio para você estudar para o resto dos seus dias. E outra coisa, para as próximas vidas, para os próximos milênios. Não tem saída. Isso é a base do processo da vida. Professor Valdo, o que é mais complexo, mais difícil? É o acoplamento ou a assimilação energética? Assimilação energética. Agora, por quê? Porque a assimilação energética é a base do acoplamento. O acoplamento, ele é muito mais complexo. Mas não quer dizer que seja mais difícil, porque o processo todo, se a pessoa não tem boa assimilação simpática, que acoplamento que ela vai ter? Não vai ter nada. Então você pode perguntar qualquer coisa, que a assimilação energética, simpática das energias, é o mais importante de qualquer outra coisa. Tudo que a pessoa for falar de qualquer fenômeno, qualquer coisa. Vocês nunca pensaram assim, né? Eu estou vendo que está todo mundo assim. Sabe, as coisas mais sérias que tem. Não, isso foi até uma coisa de... Veja, e esse bebê tem 6 páginas. Isso é para conversar, ele devia ter 6.000. Isso foi até um assunto de debate no último encontro do TENEPS, né? É por isso que eu estou trazendo aqui. A TENEPS é uma coisa muito séria, né? Porque ajuda no estudo aqui. Uma pessoa que sabe fazer assimilação simpática, ela já tem meia TENEPS pronto, no papo, na mão. Ela já domina o processo. Uma pessoa que quer desenvolver qualquer processo parapsíquico, se ela domina bem assim, ela já tem meio caminho andado. Se uma pessoa é profissional da saúde, se ela domina assim, ela tem a metade do consultório dela, ela já dominou. Não tem mais problema. Isso é básico. Agora, uma pessoa que não tem, não deve abrir o consultório. Isso é a minha opinião que eu fazia. Professor. Muita gente foi de qualquer maneira, eu falei assim, ó, você tem a energia dá com pau, você é uma esponja. Se você abrir seu consultório, vem tudo na sua cabeça. Você precisa dominar isso mais. A pessoa ia, abrir o consultório, e a pouco ela voltava. Fechei. Não deu. Bobagem, tem certas coisas, não tem jeito. Então, saber assistir os outros é o primeiro ponto da assistência. Saber assistir. Professor, aqui. Durante o Consim Cobaia, tem um monitor que faz o registro dos feedbacks para o Consim Cobaia, né? Para ele levar para casa para fazer sua autopesquisa. E eu já participei algumas vezes fazendo esse registro, né? Sou voluntária da Consus e já participei do Consim Cobaia fazendo registro. A pessoa cobaia também fica com a cópia? Sim, eu faço o registro e depois esse material é entregue para ele, a gente certo. Não fica com esse material. O que eu percebi é uma agilidade pensênica, um amparo de função, um taquipsiquismo, uma cuidade parapsíquica até em obter informações para ajudar essa pessoa. Eu gostaria se isso seria um desenvolvimento da pangrafia, gostaria de saber se isso é um desenvolvimento da pangrafia e quais atributos a gente desenvolve. Eu já percebi alguns, até eu acho que
A Cátia também já deve ter percebido isso quando fica registrando, né? Não, isso aí você está desenvolvendo. Agora, você que vai saber se tem pangrafia nisso ou não. A pangrafia é uma visão de conjunto de todas as instâncias que dizem respeito àquele contexto. E você vê aquilo de uma vez só com vários fenômenos simultaneamente. Nesse caso... Pensa aí agora, o processo agora é você. O fenômeno pode ser complexo sem pangrafia. Eu vejo que eu não obtenho informação de todas as variáveis, mas eu percebi assim, uma acuidade parapsíquica na conscienciometria. Sim. Que isso ampliou muito. Mas a conscienciometria, todas essas técnicas nossas todas ampliam tudo aí. Mas isso não quer dizer que não seja pangrafia. Não. Tem que ver, né? Pangrafia é um conjunto de fenômenos simultâneos. Presta atenção nisso. Sem isso não tem. Então, são muitos vieses, muitas vertentes, muitos planos superpostos de parapercepção. É que eu percebi assim, vários atributos funcionando naquele momento. Aí eu me questionei, né, o senhor colocou pangrafia, se seria um desenvolvimento para pangrafia. Que eu percebi vários atributos. Pois é, anota isso tudo, que com o passar do tempo você vai ter uma ideia mais clara. Fica claro. É por aí. Agora, o registro para você é importante. O que você sente, como é que é. Agora, coloca todos os detalhes, mesmo aquele que você não dá valor hoje, que amanhã pode ser importante. Ele vai corroborar a visão de conjunto, a chamada cosmovisão do fato. Vale a pena. Professor, eu queria mais uma questão aqui. Não sei se acho que o senhor já comentou na parafatologia, mas eu cheguei um pouco atrasada, sobre na terceira linha, na página 29, a autoexaltação da retridente. Ah, sim, esse nós já falamos para duas pessoas já. O caso todo é o seguinte, aqui é a retroidentidade passada que compensa patologicamente a frustração com as realizações atuais. Então você começa a saber quem é que foi você vê o seu passado, qual eram os seus trafares. Então você começa a olhar para você hoje, fica com pena de você, que você ainda tem alguns que você está querendo segurar, não está querendo abrir mão, entendeu? Então o processo é fazer concessão dos trafares. E eu, por exemplo, todos os meus trafares, se vocês quiserem, eu dou e ainda dou um extra, né? Um bônus, não é isso? A gente ainda dá. Então o processo é esse, é ficar livre do processo, sabe como é que é? Limpar, para ficar com os trafores, esse é que é o caminho. Agora, o passado é bom, porque mostra o nível da pessoa. Outra coisa, quando você vê uma vida anterior, você não vai ver só trafores, você vai ver primeiro os trafores, o que era bom. E tem gente que, a hora que fica sabendo da história e começa a ver, fica ruborizado por si mesmo, porque fica com vergonha. Que vergonha, eu era assim e fiquei assim. Quer dizer, é terrível isso aí. Entendeu? Vale a pena vir. Agora, vocês viram que tem uma pessoa que hoje mandou aí, ó, que eu não lembro dos processos da vida anterior, é um monte de gente. Vocês ficam pensando que sou só eu, não. Tem muita gente por aí que sabe dessas coisas todas. Na paradoxologia, o senhor colocou também, e acho que tem correlação. O paradoxo... A retrobiografia afamada e a negligência com a neobiografia em andamento. Não é na paradoxologia. Essa é terrível, professor. Essa é terrível. É na paradoxologia. Pois é, o paradoxo é a vivência da retroidentidade. É a segunda. O paradoxo é a vivência da retroidentidade imatura e o descarte da oportunidade de construção da neoidentidade madura. Seria você estar ainda segurando os trafares, tendo dificuldade de... Tem gente que quer ficar só do jeito que era e não quer mudar mais. Então vem na mesmex. Quer dizer, ele fica antes do curso intermissivo. O curso intermissivo está mediando isso aqui, intermediando. É a interatividade, é interface. Entendeu? Ele muda tudo para melhor. E eu estou aqui para fiscalizar vocês, não é isso?
Mas o que leva assim, a consciência a ter curso intermissivo, ter clareza disso, ficar apegada a traços de outra vida, imaturidade? Tem gente que é apaixonada por aquilo que fez, né? Apego ao ego. Tem mulher que só quer dançar. Porque dançava. Há quantas vidas que ela vem dançando? Se não tiver cuidado agora, vai dançar de novo. Só que tem que a acepção de dança hoje é outra. Vai dançar. Entendeu? Agora, é bom que dance. Isso é bom, é importante, é bonito, bacana. Mas junto com isso, o que você está fazendo? Se a pessoa está fazendo, tudo bem, vamos continuar dançando. Eu acho que deve continuar dançando, porque a dança é uma coisa bonita. Nós mesmo trouxemos o Flat, aquele nosso amigo, grandão. Vale a pena ver isso, importante. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 60 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 15 votos online. Hoje não temos nenhum recado e o verbete para amanhã é Codex Subtilíssimos Pessoal, que ganhou com 13 votos. Obrigada e boa tarde a todos.